Bem-vindos. A gente vai hoje gravar o nosso episódio, o primeiro episódio da temporada História Sem Fim. A nossa ideia é fazer uma jornada, um conto-clube ao longo dos capítulos do livro, mas para começar a gente vai abrir com o filme, então a gente vai, claro, fazer os paralelos com o livro, mas vai abordar aí mais a questão cinematográfica, essa adaptação aí dos anos 80, que mexe com a gente também, porque tem um aspecto aí de carinho de infância. A gente ainda está se acostumando com a tecnologia, a gente está gravando juntos pela primeira vez. Não pela primeira vez ever, porque a gente já gravou juntos, mas pela primeira vez nessa nova temporada, Nesse formato. nesse formato desse podcast. Então, vamos começar com a meia-culpa, né? Perdão pelos erros, porque vamos errar. Sim. E a gente não é pró nessa parte tecnológica, mas a gente até que se sai bem. Então vai dar tudo certo no final e aí ouçam o nosso conteúdo e vão dando dicas também, né? Talvez vocês que vão ouvir tenham dicas e a dica vai mudar o nosso alguma coisa para melhor aqui. E aí o que a Ana estava falando, acho que é a nostalgia, né? Porque a gente foi reassistir o filme e aí primeiro vem aquele impacto nostálgico da infância, da gente ter assistido em períodos diferentes da nossa vida e que fez parte do nosso imaginário mesmo. Inclusive, eu vi uma reportagem, uma matéria dizendo que, de fato, as memórias, aí está falando da música, mas eu acho que vai caber para qualquer audiovisual, qualquer memória de infância. As memórias da infância e da adolescência, da música, elas tocam em um lugar diferente do cérebro que na vida adulta não é mais o mesmo. Então, quando eu ouço uma música nova, agora, adulto, ela não está mais no mesmo lugar que aquela música antiga. Por isso que a gente, às vezes, volta tanto para as músicas da nossa infância e adolescência, principalmente, porque de fato ela acende no cérebro lugares Com diferentes certeza. das músicas novas. E por isso que o adulto de hoje sempre fala para o adolescente de hoje. Na nossa época era melhor, mas não é que era melhor, é porque o que eu sinto é diferente. Então, de fato, o sentimento, a sensação era melhor, porque ela está em outro lugar em nós. Muito legal. Faz todo sentido, né? Foi muito gostoso rever ontem e a gente sempre ouve as pessoas falarem, o Falcor, o cachorrão, né? E aí olhar pra ele, que eu também tinha essa sensação do cachorrão, né? E aí olhar pra ele depois de adulta e de ter relido recentemente, né? Eu reli o livro quando eu fiquei grávida e agora o Joaquim tá com 1 ano e 2 meses, então foi emocionante, assim, ver o filme e a gente ver junto e conversar, foi muito legal. Mas acho que é o primeiro impacto desse filme sempre é, né, o cachorrão acolhedor, né? Como o dragão da sorte, né? Ele não é um dragão qualquer. Que impacto que ele tem ali na cinematografia, né? Sendo um bicho peludo e fofo, né? Que parece que abraça mesmo, né? Que parece que tem um acolhimento. Que acolhe, né, que abraça, que acolhe, e até um fato que ontem, quando apareceu, por algum motivo, a gente estava pesquisando História Sem Fim e o Joaquim estava com a gente, ele apontou e falou cachorro, ele falou au Au, au. au, é Então ele verdade. olhou o Falcor, né, que se eu não me engano no livro é o Fuchur, né? Mas ficou Falcor, né? Americanizando. Inclusive, bom, já entrando nas nossas críticas e comparações e também exaltações do filme, né? É, eu já estava, nós estávamos comentando e a minha percepção é que é claro que a mídia é diferente, então nós não estamos aqui querendo dizer que o livro é melhor que o filme no Uhum. sentido de mídia, no sentido de uma forma de comunicar a história. Não, o filme comunica a história de uma maneira que não é a mesma de um livro onde eu leio aquela história. Então, nós não somos aquele tipo de pessoa que sempre vai dizer que o livro é melhor, até porque tem coisas que são melhores no filme mesmo, porque consegue mostrar, tem o som, tem a música, tem a atmosfera, coisa que às vezes o livro, alguns livros nem tem, até melhora em alguns aspectos. Então, não é
Não é esse o lugar. O lugar é mesmo de nós trabalhamos com narrativas, nós trabalhamos com essa questão ancestral, contos de fada, nós estamos pensando, então, na potência da história e o quanto aquilo influencia e trabalha aspectos em nós, e esse é o nosso, eu acredito, né? Esse é o nosso viés aqui. Nós queremos apontar as diferenças e vamos dizer, já fique bem claro, nós achamos que é muito melhor o livro mesmo, apesar de ter aspectos muito bacanas do filme que a gente vai falar também, porque a narrativa e a história têm aspectos filosóficos e profundos que nem chegaram na narrativa do filme, e poderiam, mas nem sequer apareceram. Isso é uma questão de escolha, né? A gente discutiu bastante isso, né? Que para caber numa adaptação de 1h30, né? A gente vai ter que fazer escolhas, enfim, né? A gente acredita que provavelmente isso passa pelo filtro, né? Das decisões aí de como a gente vai conseguir colocar essa história num outro formato. Mas ainda assim, apesar da gente trabalhar as duas adaptações não, porque o livro é o original, né? Mas as adaptações, se tivessem outras, a gente estaria fazendo também esse comparativo, com todo respeito a essa outra forma. O que a gente é capaz de imaginar, né? É sempre muito mais amplo, porque vai falar sobre mim também, né? Vai falar sobre o que, como que eu acesso essa simbologia arquetípica, né, na minha alma, e como que isso me afeta. Então, sempre isso vai ser diferente e vai ser mais profundo, porque é sobre mim, né? E foi feito por um estúdio hollywoodiano, né, com dimensões gigantescas, com certeza. A gente não fez essa pesquisa, poderíamos ter feito, mas não nos interessava no momento. Agora, pensando sobre isso, seria interessante trazer alguns dados de os valores que foram colocados para esse filme ser produzido na época. Com certeza foram valores muito altos, porque Sim. a parte de estética, a parte de fato de efeitos visuais, que naquela época era mais comum usar os efeitos práticos, né, são muito bons. A ambientação que foi feita, a criação daquele universo da fantasia é muito bem feito. Então é um filme muito bonito, é blockbuster mesmo, hollywoodiano da época, né? Por isso que ele é um clássico. Mas falando em adaptação, né, ele foi adaptado, então, ele é um livro de um autor de livros infanto-juvenis alemão, e ele foi adaptado por um estúdio norte-americano. Eu não sei dizer se o diretor era norte-americano, mas claramente a gente consegue ver através do óculos da cultura norte-americana. Então, uma primeira crítica que a gente estava comentando era de todo o pano de fundo que existe do que está acontecendo com aquele menino, o Bastian, no livro, dele ter perdido a mãe, do pai dele não conseguir falar com ele ainda, porque ele ainda está vivendo esse luto ainda está acontecendo, o Bastian está em luto, o pai está em luto, só que ao mesmo tempo o pai é pai e ele precisa atuar como pai, só que o Bastian sente a falta desse pai, então além de eu ter perdido a mãe, eu estou sem um pai atuando com um papel de pai, ele nem fala comigo, ele nem percebe, nem me percebe, né? Tem uma cena que ele descreve esse pai no livro que eu gosto muito, quando ele fala assim: às vezes nós estávamos lendo juntos, né, cada um lendo o seu livro ali, mas o meu pai não estava lá. Ele passava horas com o livro aberto na mesma página, né, e com a cabeça em outro lugar. E no filme é completamente outra coisa que você vai comentar, manda ver. Exato, né? Só para terminar o pensamento sobre esse ponto do filme, né? Que no livro é muito mais profundo, muito mais interessante e mostra pra gente que o livro também é sobre a jornada de uma criança em luto, de um pai em luto e tentando se encontrar de novo nessa nova jornada que eles entraram sem pedir, né? Que é perder um ente querido, ainda mais tão jovem. E no filme?
E no filme, o pai se comunica com o Bastian como se ele estivesse fazendo um papel de pai. E que papel é esse? Um papel bem da cultura norte-americana mesmo. Ele estava cobrando o filho de andar a cavalo e aprender a andar a cavalo, dele saber entrar para o time lá de natação e fazer a natação dele tirar as notas da prova de matemática. Então ele está cobrando e está dizendo para a performance, né, a habilidade, né, que é algo muito da cultura norte-americana que nós temos muito em voga no Brasil e no mundo hoje em dia, né? Mas a gente compra essa cultura sem perceber, consome ela. Então pode até passar despercebido, mas isso não é assim no livro. Talvez se tivesse, eu até comentei, sido feito por um diretor europeu, por um estúdio europeu, eles não iam cortar esse âmbito. Ou talvez hoje esse âmbito está tão presente como necessidade de se falar sobre isso, que não teria sido cortada essa dimensão da depressão e do luto que uma criança não sabe comunicar, mas que também está passando, e que um adulto também não está sabendo comunicar e também está passando por isso. E é o que gira a história, né? É a partir desse luto, a partir dessa dor que o Bastian tá lidando ali com o ambiente dele, né? Porque ele sempre foi um menino diferente, esquisito, que era tratado pelos colegas, né, como o estranho, que apanhava, que era colocado na lixeira, essa questão do bullying, né, que nos anos 80 era tratado de outra forma, muito diferente de hoje. Mas por estar em luto, isso tá tendo uma vivência muito mais profunda para ele, né? Ele tá sozinho, ele tá realmente se sentindo muito sozinho. E no filme dá a entender, mas eu acho que não deixa claro como no livro. Eu acho que o livro tem uma camada de profundidade nesse aspecto outra. E aí o pai chega para ele e diz: apesar de você estar vivendo luto, você vai dar conta, né? Você vai conseguir, diferente do livro, que o pai também não tá dando conta e simplesmente vai deixando as coisas rolarem. Até legal que você está falando, porque pensando naqueles estágios do luto, é como se o filme estivesse na negação, né? O pai ainda está no estágio de negação, né? E numa negação de fingir que tá tudo bem, de fingir que o sentimento não tá lá. É isso que a gente sente ao ver é, eles falando en passant sobre a mãe ter morrido, como se nada fosse, e como se não fosse essa força motriz do livro, né? Que leva o Bastian, é o chamado aventura dele, né? Tem até progredindo, né? Porque a gente está falando em linhas gerais, então a gente não vai aprofundar em todos os temas, como a gente vai fazer futuramente, capítulo a capítulo no clube, no Conto Clube. Mas então, na hora que ele entra na bookstore, quando ele entra na livraria do Coriander, e ele se depara com aquele livro, o momento que ele sente, e isso não fica claro também, infelizmente, no filme, né? No livro, ele sente uma atração impossível de ser ignorada pelo livro. E por mais que ele não seja, eles dizem no livro, um menino que faz esse tipo de coisa que é, por exemplo, furtar, né, pegar sem permissão, ele não pode resistir. Ele tem que levar o livro com ele para que a aventura comece. E é justamente o estágio da jornada do herói que está começando. É o momento do chamado à aventura para tirar do status quo. Então, o status quo estamos estagnados na inexistência de uma relação de um para o outro, né? A relação como está entre pai e filho não está existindo. Eu estou em depressão e eu preciso sair desse estado. Então, psicologicamente, se a gente for analisar, alguma coisa precisa acontecer para romper esse estado e eu começar a me movimentar, e a jornada vai ser, pensando em terapia, muito dolorosa, muito difícil, e eu não necessariamente gostaria de entrar na jornada, mas existe um ponto da jornada que é inevitável, que é passar do primeiro portal.
né? Uhum. Que eu fui chamado, eu me nego, mas eu não consigo resistir mais, e aí eu aceito. Tem uma. Eu não sei o que você acha, a gente não falou sobre isso. Da o Coriander ser no filme é, ele colocar intencionalmente o desejo no Bastian. Ele intencionalmente vai falando, não, você não pode pegar esse livro. E no livro, para mim, pelo menos, não tinha essa intenção. Ele simplesmente estava sendo um velho rabugento. E sendo que ele era, sem olhar para o menino, sem realmente instigar o menino. Para mim, era isso. Eu não tinha essa impressão. Você quer comentar isso? Que eu... Só para comentar, concordo plenamente, porque no filme, mais uma simplificação. Eu acho que o filme vai simplificando e você trouxe isso, né? Essa questão de simplificar para o público. Boa. É verdade. Mas ainda na questão da relação do Bastian com o pai que você trouxe, eu tenho. Para mim, fica do livro que o Bastian ele vai ao longo da jornada do livro, né? Que ele, quando ele entra na narrativa, ele vai refletindo sobre o mundo real. E no filme também não tem. Ele para e ele fala, trocou a aula lá, bateu o sino, tá acontecendo. No livro é bem en passant. Não é que não tenha, tem, mas é bem en passant. No filme, né? No livro, ele faz reflexões mais profundas. Nossa, será que eles já estão preocupados comigo agora? Será que eles sabem que eu sumi, né? A essa Ah, essa é boa. altura, né? Tem toda uma reflexão dele com ele mesmo sobre também o mundo real. Então ele tá vivendo, né? Nessa Lemniscata, né? Ele vai e volta. Ele não tá só no livro. E isso é muito legal porque no livro ele diz, no momento que ele pega, esse momento que ele é chamado para a aventura e aceita o chamado para a aventura, que é com o furtar daquele livro, ele diz para ele mesmo: alguma coisa nesse momento aconteceu que eu não posso mais, é um start que eu não consigo mais impedir de acontecer. Isso, ele fala. É inevitável agora, eu não posso, e aí isso é chamada a aventura, é o herói começando a jornada. Ele diz: eu não posso mais voltar. Uhum. Ou seja, aquele mundo que o herói vivia antes não existe mais. Ele não consegue voltar para aquele mundo. E aí nós refletindo, né, a gente reflete. Não é que o Bastian não vá voltar para que o final da jornada ele retornar, mas ele vai retornar diferente, ele não vai ser o mesmo Bastian. Então, naquele momento, o herói também não sabe disso. Para ele, é uma jornada que não vai ter volta. E, de fato, não vai ter volta, porque aquele Bastian que começou nunca mais volta. O elixir da vida que ele traz no final, tornando ele diferente, faz com que não seja o mesmo Bastian. E quem já leu e já assistiu sabe muito bem que não é o mesmo Bastian que volta. Porque apesar da jornada ser circular, ele vai circular em espiral, né? Então ele vai estar numa oitava acima. E, e isso também diz da morte, né? Porque a perda da mãe não há volta, né? É um estado que não tem mais jeito. Essa sim é passada. E eu antes, com mãe, era um, e agora sem mãe sou outro, né? É muito isto. Veja, o pouco que nós estamos falando de impressões sem aprofundar muito, que só são possíveis por causa do livro. E olha só a profundidade. Então pense também, aí a Ana pode complementar muito melhor do que eu, sobre as narrativas e contos curativos, o quanto essa narrativa é curativa para uma criança que em algum âmbito passou por qualquer tipo de questão parecida. Vamos pensar até em um cachorrinho que você perde na sua infância, né? O impacto para aquela criança de lidar com aquele luto ou perder algo, às vezes material, que não seja de fato uma pessoa, mas que aquela criança vai ter que lidar com a perda. E o filme, a história, né, o livro fala sobre esse lidar com a perda, tanto é que dentro da narrativa, o Bastian, em um espelho,
participa da perda do cavalo pelo Atreio, que é o seu duplo, sua contraparte, sua metade, e ele participa daquilo. Então, eu olhar de fora uma narrativa que me toca de maneira tão profunda e que aconteceu comigo de maneira espelhar, de maneira parecida, faz com que eu tenha um passo de superação e de entendimento daquilo. Né? Eu estou vendo a minha dor no outro e eu estou espelhando a minha dor no outro e percebendo que é uma dor humana, que é uma dor que o outro também tem, e isso torna a criança amadurece e supera. Ela ganha ferramentas para lidar com as suas questões ao longo da jornada, né? E essas ferramentas às vezes são conscientes. Quando a gente adulto, né, acessa, a gente traz para o consciente. Mas muitas vezes no inconsciente ela tá atuando e tá medicando coisas internas que a gente às vezes não dá conta, a consciência não dá conta de acessar e de diluir, né, digerir. Então, o inconsciente precisa dessas ferramentas para lidar, para que quando isso chegar na consciência eu dê conta, né, de resolver ou transformar, ou então transmutar. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer com as nossas dores, nossos traumas, né? E aí, independente de para onde eu vou, as narrativas elas vão me dando essas ferramentas para lidar com todas essas questões. Eu gostaria de acrescentar, então, como a gente fala bastante no Instituto sobre o alimento anímico, né? Você fala no seu artigo, você fala bastante dentro do nosso projeto sobre o conto ser um alimento para a mente, para o coração, para a alma, para a criança e para o adulto, né? Então, o conto, além de ser um alimento, ele também pode ser um curativo, ele pode ser um curador. Então, por exemplo, eu posso recomendar para quem está ouvindo o nosso podcast que se alimente desse remédio, caso você na sua vida esteja passando por algum tipo de luto, seja ele simbólico, seja real. Porque essa é a temática que está posta através de uma ficção, de uma história de fantasia, e que vai trabalhar em âmbitos internos de você que você não consegue digerir ou ainda processar de maneira consciente. Então, ler o livro A História Sem Fim é uma terapia de superação para alguém que estiver passando por qualquer tipo de luto simbólico ou real na sua vida. Então, a sua vida mudou drasticamente, você está tendo que lidar com uma nova forma de viver a sua vida atual que não encaixa. Você está num luto. A minha vida anterior não existe mais. Eu estou numa vida que eu ainda não entendi que vida é essa nova que eu estou vivendo, perda de emprego, mudança de casa, mudança de país, nascimento, perda de alguém, 1000 coisas. É um luto simbólico que o livro está tratando através de uma história e a gente se coloca, e isso é aquela bonequinha que abre e não para de... Matriosca. Porque dentro do livro nós temos um menino lendo um livro e se vendo no herói do livro, e nós somos o herói lendo um livro que tem o menino lendo um livro. Metalinguagem, né? Isso. A história dentro da história. Que é, inclusive, é o mote, né, do livro, porque no fim é aí que vamos chegar. Eu quero só colocar exatamente isso, porque no próprio livro, que é o que a Ana tem aqui com ela. Cuidado, que ele tá velhinho. Esse daqui é bem o do Coriander mesmo, sabe? Aqui tá atrás, olha o que tá escrito. Fantasia é a história sem fim, escrita num livro de capa cor de cobre, que estava no sótão de um colégio. Agora, ele está na sua mão. Deixando bem claro que ele é o livro que estava lá, que foi deixado no sótão pelo Bastian no final da história dele, mas que é uma história sem fim que continua em nós. Então, talvez a sua história de superação esteja dentro de um livro.
Com certeza o Bastian tocou o meu. Com certeza eu tenho essa sensação ao pegá-lo. E esse livro, a gente, né, vai voltar pro filme, mas enfim, esse livro, ele é escrito em duas cores, né? E isso é tão especial Da para forma que mim. tem que ser. Isso é muito especial, assim, porque é esse duplo que se complementa, né? Opostos complementares, essas duas forças, né? O que está acima que também está abaixo, né? Do hermetismo, É o e Aurin, é o símbolo, isso, né? exato, que é a Lemniscata, né? Que o Aurin representa. E é o Bastian e o Atreio, porque a gente também discutiu isso ontem, o quanto que a narrativa pelo olhar norte-americano não traz o herói da forma como ele está no livro, né? Um menino gordinho, Uhum. desajeitado, que não leva jeito Muito para importante. os esportes, né? Ele não está integrado, né, com o próprio corpo, nem com a vida, nem com nada. Ele não está, né? E no filme isso não acontece.